E aqui eu tenho um componente pulmonar da segunda bulha da mesma forma, também mais hiperfonético. Claro que aqui é o componente pulmonar, então eu vou auscultar essa hiperfonese da segunda bulha mais no foco pulmonar, e aqui eu vou auscultar a hiperfonese desta segunda bulha mais no foco aórtico. Oi, Inês, você colocou aqui do lado que eu tenho hipertensão arterial sistêmica, ocasionando hiperfonese da segunda bulha, hipertensão arterial pulmonar, ocasionando também hiperfonese da segunda bulha, só que do componente pulmonar. Alguém pode gerar alguma hipótese de por que essas situações aqui geram hiperfonese das bulhas, no caso da segunda bulha? Alguém tem alguma sugestão de por que isso ocorre? Quando você aumenta, no caso, a pressão para o vaso que está indo sangue a princípio, você vai aumentar a força com que ele vai fechar a válvula. Aí fica hiperfonético. Perfeito. Na verdade, eu estou aumentando nessas duas situações aqui, tanto de hipertensão arterial sistêmica como de hipertensão arterial pulmonar, eu estou aumentando a minha pós-carga. Ou seja, eu estou aumentando a resistência ao bombeamento do sangue pelo coração esquerdo e pelo coração direito. Essa dificuldade de bombeamento faz com que a válvula se feche mais rapidamente, de forma mais intensa. Por quê? Porque, na verdade, ela vai estar, a sístole ventricular direita e esquerda vão estar trabalhando contra uma grande resistência, contra uma grande pós-carga, o que faz com que a válvula se feche mais rapidamente, mais intensamente. Quando ela se fecha mais intensamente, faz com que haja uma hiperfonese de segunda bulha. Então, num paciente hipertenso, a gente pode perceber que o tum-tá fica tum-tá às custas do componente aórtico. E no paciente que tem hipertensão arterial pulmonar, da mesma forma, tum-tá às custas do componente pulmonar. Aqui mais audível no foco pulmonar, aqui mais audível no foco aórtico. É só um exemplo. Desdobramentos. A gente pode ter desdobramento de primeira bulha e pode ter desdobramento de segunda bulha. Como eu já comentei com vocês, é quando eu vou ter os componentes bem separados, sejam no componentes da primeira bulha, M1 e T1, sejam os componentes da segunda bulha, A2 e P2. Que no dia a dia, na ausculta normal, a gente não percebe esta separação, só em algumas situações. Uma situação fisiológica que eu coloquei para vocês já, que a gente consegue perceber o desdobramento da segunda bulha, é no caso de uma inspiração profunda. Porque quando eu inspiro profundamente, eu aumento o meu retorno venoso, eu aumento a quantidade de sangue que chega no meu átrio direito e no meu ventrículo direito, e, consequentemente, a maior quantidade de sangue vai ter que passar pela válvula pulmonar. Então, essa válvula pulmonar vai ter que ficar mais tempo aberta para poder dar vazão a todo esse sangue que chegou com o aumento do retorno venoso. Então, ela vai se fechar mais tardiamente do que ela já se fecha. Então, ela se fechando mais tardiamente, ao invés de eu auscultar o tum-tá, eu ausculto o tum-tlá ou tum-trá. Depende de como a gente queira formar o som, porque o componente pulmonar, nesse caso, ele está ficando mais atrasado ainda do que já é. Ele já é um pouco mais atrasado que o componente aórtico, porque a válvula pulmonar, fisiologicamente, ela já se fecha um pouquinho mais tardiamente do que o componente da válvula aórtica. Mas numa situação de aumento de retorno venoso, de aumento de fluxo de sangue para as cavidades direitas, a válvula pulmonar vai se fechar mais tardiamente ainda. Ou seja, a gente vai ter um desdobramento, no caso da inspiração profunda, fisiológico, porque não é patológico, da segunda bulha. E existem algumas situações patológicas também que a gente comentou e que a gente pode retomar depois na aula de revisão. Aqui é só para lembrar para vocês que a gente tem algumas bulhas anormais, que é a terceira bulha e a quarta bulha. A terceira bulha e a quarta bulha são sons que se formam na diástole ventricular, ou seja, são sons diastólicos e que surgem geralmente em corações doentes, eles são patológicos. A terceira bulha pode ser fisiológica em crianças, mas geralmente no adulto ela é patológica.
Então, aqui eu teria uma ordem de surgimento das bulhas. Eu tenho a primeira bulha, que é o fechamento da válvula mitral e da válvula tricúspide. Eu tenho a sístole ventricular aqui. E aqui eu tenho a segunda bulha, que é o fechamento da válvula aórtica e da válvula pulmonar. Aqui começou a diástole, fase de enchimento rápido, depois a fase de enchimento lento e depois a contração atrial, que é o final da diástole. A terceira bulha, quando está presente, quando ela estiver presente, ela surge na fase de enchimento rápido, que é quando o sangue ele escoa rapidamente do átrio para o ventrículo, e o ventrículo esquerdo, no caso o direito, ele está dilatado e ele reverbera um som por conta da queda desse sangue na parede ventricular, e esse som, que é um som que ocorre no início da diástole, é um som protodiastólico, equivale à terceira bulha. Então, é o chamado som do galope do cavalo. Eu vou ter tum, tá, tá, tum, tá, tá, tum, tá, tá. Protodiastólico, início da diástole. Só que a diástole vai continuar no enchimento lento, depois do enchimento rápido e finalmente na contração atrial. No momento da contração atrial, que é o final da diástole, o átrio ativamente empurra sangue para diante, para dentro da cavidade ventricular. Então, empurrando o sangue para dentro da cavidade ventricular, ao final da diástole, num coração doente, ele também pode formar um som, que é o som da quarta bulha, que ele é telediastólico. Ele é imediatamente antes da primeira bulha, ou seja, imediatamente antes da válvula mitral se fechar. Ele é telediastólico, enquanto que a terceira bulha é protodiastólica. Então, essa aqui é a ordem quando as 4 bulhas estão presentes. B1 e B2, que são sons de fechamentos valvares, fechamento mitral e tricúspide B1, fechamento aórtico e pulmonar B2. E a terceira bulha é um som que surge no início da diástole, e a quarta bulha é o som que surge ao final da diástole, só que em coração doente, a quarta bulha, em coração doente, a terceira bulha. Ok, gente? Tranquilo? Alô? Gente? Sim, professora. Estou escutando. Tranquilo, professor. Certo, professor. Pronto. E aqui a gente vai entrar um pouco nos sopros, já que a gente vai ter o sopro, na verdade é um som que se forma por conta do turbilhonamento do sangue. No coração, a região onde a gente tem mais encontra sopros é nas chamadas de valvulopatias. Então, por conta das chamadas de valvulopatias, a gente vai ter o surgimento de sons. E esses sons, a depender do momento em que eles vão ocorrer, eles podem ser sons de sopro sistólico ou de sopro diastólico. Os sopros sistólicos que conhecemos, eles podem ser de ejeção ou de regurgitação. E os sons diastólicos, que ocorrem na diástole, eles podem ser aspirativos ou do tipo ruflar. Então, a depender da valvulopatia envolvida na geração do sopro, ou seja, na geração desse turbilhonamento de sangue, eu vou ter um sopro sistólico de ejeção ou de regurgitação e vou ter um sopro diastólico aspirativo ou do tipo ruflar. Então, aqui ó, é só para mostrar para vocês o mecanismo das válvulas normais. Ó, aqui eu tenho átrio esquerdo, acompanha aqui na minha setinha, e aqui o ventrículo esquerdo. Aqui é o lado esquerdo do coração. O átrio esquerdo, aqui a válvula mitral aberta, isso aqui ele está levando sangue para o ventrículo esquerdo. Isso é no momento de quê? No momento da diástole ventricular. E aqui ao lado, a gente tem a válvula mitral fechada, essa válvula aórtica está aberta, é o momento de quê? De sístole ventricular. Isso é o que deve ocorrer, né? Enquanto a válvula mitral está fechada, a válvula aórtica está aberta. Válvula mitral aberta, válvula aórtica fechada. Isso que ocorre, eu dei o exemplo do coração esquerdo, o mecanismo normal das válvulas cardíacas. Vamos agora para a primeira valvulopatia, estenose aórtica. Estenose aórtica. A válvula está o quê, gente? A válvula com estenose aórtica é uma válvula que está... Professora, licença. No caso, a senhora está revisando essas valvulopatias, né? Estou revisando a valvulopatias e vou seguir adiante. Ah, certo. Não, porque a gente já tinha visto, eu só fiquei em dúvida se era revisão mesmo. Não, na verdade, o assunto ele já foi todo dado. Eu vou só acrescentar alguns conceitos, como eu já estou acrescentando para vocês, para poder ficar mais palatável. Mas são conceitos que a gente já viu, sabe, João? Eu vou só acrescentando.
certo? É por isso que eu estou falando até, estou até indo mais rápido, para a gente indo tocando. Então, na estenose aórtica, eu tenho uma válvula estenosada, ou seja, uma válvula que está fechada, porque é uma doença. E é no momento em que ela deveria estar aberta. Qual é o momento do ciclo cardíaco em que a válvula aórtica deveria estar aberta? Diástole. Diástole? Sístole. É sístole, porque veja, a válvula aórtica ela tem que estar aberta na sístole ventricular, porque é no momento em que o sangue ele vai ser impulsionado da cavidade ventricular para adiante, para a aorta, para o organismo. Então, a estenose aórtica é uma patologia em que a válvula está fechada, e como é uma doença, então a gente tem que entender que ela deveria estar aberta. O raciocínio é sempre esse. Em que momento do ciclo cardíaco a válvula aórtica deve estar aberta? Na sístole. Então, o sopro que se forma na estenose aórtica é um sopro sistólico. É um sopro sistólico de ejeção, porque no momento em que o ventrículo esquerdo está se contraindo, está ejetando sangue. E ele é um sopro sistólico ejetivo em crescendo e decrescendo, em forma de diamante. Porque é no momento em que, pelo mecanismo de Frankenstein, você vai ter maior força do coração, é no momento do meio da sístole, na mesossístole. Então, o sopro da estenose aórtica é um sopro sistólico em diamante, em crescendo, decrescendo. Aqui é a primeira bulha, primeiro som, aqui é a segunda bulha, segundo som. Às vezes, a gente vai ter um estalido, um clique de abertura da válvula aórtica. A válvula aórtica aqui, ó, se abre, porque aqui, ó, S1, lembrem que é o fechamento da primeira bulha, válvula mitral e válvula tricúspide. Quase que imediatamente ocorre fechamento da válvula mitral e abertura da válvula aórtica, né? É uma coisa que ocorre meio que simultaneamente. Quando a válvula mitral se fecha, a válvula aórtica se abre. Só que numa válvula estenosada, a própria abertura dela também dá um som, que é um clique de abertura. E esse clique de abertura dá início ao chamado sopro, que é o sangue turbilhonado, um sopro ejetivo em crescendo e decrescendo, tipo diamante, parece um diamante. E é um sopro que muitas vezes ele se irradia para a fúrcula e para as carótidas. Na verdade, o normal dele se irradiar é para a fúrcula e para a carótida. Algumas vezes ele pode se irradiar para os outros focos de ausculta e pode formar o fenômeno de Gala-Vardin, ou seja, um fenômeno de irradiação para todo o precórdio do sopro da estenose aórtica. Alguém pode me explicar o que é esse pulso parvos e tardos? Alguém pode me explicar o que é isso aqui? Alguém lembra? Professora, na aula de sábado, assim, ó, a senhora falou que no caso do pulso parvus é que ele é fraco, e o tardos quer dizer que ele demora um pouco para ocorrer. Ele tem uma duração um pouco menor. E por que ele é fraco? Por que ele tem menor amplitude? No caso da estenose aórtica, por quê? Porque, a princípio, a saída do sangue está meio comprometida. Exatamente. Vai ter uma lesão de barreira, uma valvulopatia de barreira. Então, o fluxo de sangue termina sendo menor e termina sendo mais tardio. Porque é mais lentamente que esse sangue ele vai sendo levado para adiante no débito cardíaco por conta da barreira que é da estenose aórtica. Então, o pulso na estenose aórtica, por conta dessa lesão de barreira, dessa valvulopatia de barreira, é um pulso parvus tardos. É um pulso de menor amplitude, porque a força da pressão da coluna de sangue na artéria ela é menor, já que houve uma barreira ao bombeamento do sangue pela válvula aórtica estenosada, e também ele é mais tardio, ele é mais meio que prolongado. Por quê? Porque você vai ter um fluxo de sangue saindo mais lentamente do coração para adiante. Aqui é só para vocês saberem, quando vocês vão ver isso na cardiologia, é que esse paciente, muitas vezes, ele pode ter uma tríade, que é angina, síncope e dispneia. A angina é ocasionada por quê? Porque você vai ter uma obstrução do sangue, que manda do fluxo de sangue para as próprias artérias coronárias. Porque as artérias coronárias, as artérias que irrigam sangue, que irrigam o coração, também saem da aorta. Se você tem uma barreira ao fluxo de sangue na aorta,
você também vai ter uma barreira ao fluxo de sangue nas artérias coronárias, que são aquelas que irrigam o próprio coração. Então, o paciente com estenose aórtica, ele também pode cursar com angina. Claro que não é uma angina causada por placa de ateroma, mas é uma angina causada por uma válvula aórtica estenosada que está comprometendo o fluxo de sangue para as artérias coronárias, para as artérias que irrigam o próprio coração. Quando a doença vai progredindo, ele pode ter inclusive síncope, que é quando ocorre uma diminuição do fluxo de sangue para as carótidas. Então, o paciente ele pode sincopar, ele pode desmaiar, pode perder os sentidos. E mais adiante, o paciente pode entrar em insuficiência cardíaca, que é quando o ventrículo esquerdo ele deixa de se hipertrofiar, porque inicialmente o ventrículo se hipertrofia para aumentar a sua força de contração para vencer aquela barreira, a barreira da válvula aórtica estenosada. Só que chega-se a um ponto que aquele ventrículo deixa de se hipertrofiar e ele se dilata. Quando ele se dilata, ele está sofrendo aí um remodelamento perverso e o ventrículo fica insuficiente e o paciente passa a ter dispneia. O paciente que tem angina, sabe que ele tem uma sobrevida média, se não for tratado, de 4 anos, síncope, uma sobrevida média de 2 a 3 anos, e dispneia, uma sobrevida média de 1 a 2 anos. Claro que isso, se o paciente não for tratado, não for realizado, no caso, uma cirurgia de troca de válvula, né, de válvula aórtica. Então, essa aqui é a tríade da estenose aórtica: angina, síncope e dispneia, num quadro evolutivo da doença. Certo? Entenderam isso? Deixa eu perguntar, vocês acham que a estenose aórtica vai levar no ventrículo esquerdo a uma sobrecarga de pressão ou a uma sobrecarga de volume? De volume. De volume? Na verdade, é uma sobrecarga de pressão, porque o ventrículo esquerdo ele vai ter que começar a trabalhar contra uma pós-carga aumentada. No caso, a pós-carga é a própria válvula aórtica estenosada. Então, ele vai estar sob uma grande pressão, ele vai ter que se hipertrofiar para bombear sangue contra uma válvula aórtica estenosada. Então, se diz que a válvula aórtica, que a estenose aórtica, leva inicialmente a uma sobrecarga de volume. Você não vai ter tanto, de volume não, de pressão, porque você não vai ter aumento de volume, você vai ter um aumento da espessura da cavidade da parede ventricular, que é o coração tentando se hipertrofiar para bombear sangue contra uma válvula aórtica estenosada. Então, esse bombeamento do sangue contra uma válvula aórtica estenosada leva a uma hipertrofia ventricular e tudo isso secundário a uma sobrecarga de pressão. Então, a estenose aórtica é uma patologia que leva muito à sobrecarga de pressão. Então, aqui, sopro sistólico ejetivo. Aqui de novo, estenose aórtica, o clique, e aqui, estenose aórtica com agachamento. Agachamento. Vocês acham que ocorre o que com agachamento? Se a gente se agachar, o que a gente vai estar levando a acontecer? O que vocês acham? Membros inferiores agachados. A gente leva um aumento do retorno venoso. Quando a gente se agacha, a gente aumenta retorno venoso. Porque a gente diminui o percurso do retorno venoso ao coração, porque você está todo agachado. Se você aumenta o retorno venoso, você está aumentando a pré-carga, a quantidade de sangue que está chegando no coração. Que chega, ou seja, no átrio direito, ventrículo direito, que vai para o pulmão, que do pulmão volta para o átrio esquerdo e que vai para o ventrículo esquerdo. Quando eu aumento a minha quantidade de sangue que chega no ventrículo esquerdo, eu vou estar aumentando a minha pressão no ventrículo esquerdo em relação à minha pressão na artéria aorta. Ou seja, o meu diferencial de pressão vai estar aumentando. Eu vou estar com muita pressão dentro da cavidade ventricular esquerda, já que eu também aumentei, nesse caso de agachamento, a quantidade do retorno venoso e de sangue que chega no ventrículo esquerdo depois. E eu vou estar, esse diferencial de pressão do ventrículo esquerdo para a aorta vai aumentar. O diferencial da pressão vai aumentar. Se o diferencial de pressão vai aumentar, aquele sangue vai ficar mais turbilhonado. Eu vou aumentar a intensidade do sopro da estenose aórtica. Então, aqui,
eu estou vendo estenose aórtica com o paciente normal, e aqui a estenose aórtica com o paciente agachado, com o aumento do retorno venoso. Você percebe que a intensidade do sopro aumenta. E aumenta por quê? Porque eu aumentei o meu retorno venoso, aumentei a quantidade de sangue que chegou no meu coração direito, que chegou no pulmão, que do pulmão chegou no átrio esquerdo, que chegou no ventrículo esquerdo, mais sangue turbilhonado passando por essa válvula aórtica estenosada, aumento do sopro da estenose aórtica, aumento do sopro sistólico. Todo mundo entendeu essa manobra para a gente melhorar a escuta do som da estenose aórtica? Entenderam, gente? Professora, eu Oi. Agachamento também aumenta resistência vascular periférica, né? Pois é, ele pode aumentar a resistência vascular periférica, mas assim, é mais membro inferior ou membro superior que aumenta a resistência vascular periférica. Sabe? Porque se a gente tivesse um aumento muito grande da resistência vascular periférica com o membro inferior, o sopro permaneceria o mesmo, porque eu estaria compensando a minha pré-carga com a pós-carga aumentada, então o sopro não alteraria. Mas quando eu faço o agachamento, eu estou mudando muito, claro, o membro inferior. E quando o efeito de um agachamento, ou seja, a gente dobrar o membro inferior, é muito mais de aumento de retorno venoso do que de aumento de resistência vascular sistêmica arterial periférica, entende? Então, no agachamento, o efeito principal do agachamento é aumento de retorno venoso, aumento de sangue no ventrículo direito, no átrio direito, ventrículo direito, pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aumento de sangue no ventrículo esquerdo, aumento de sangue turbilhonado na válvula aórtica estenosada no momento da sístole ventricular. Então, o sopro também vai aumentar esse sopro sistólico. Certo? Todos entendidos? Vamos lá, vou continuar, tá certo? Insuficiência mitral. Insuficiência mitral. A válvula está o quê, gente? Na insuficiência mitral? Digam para mim. Aberta. Aberta. Se ela está aberta e é uma doença, é porque essa válvula deveria estar o quê? Fechada. Fechada. Qual o momento do ciclo cardíaco que a válvula mitral deveria estar fechada? Na diástole. Na diástole. Você acha que a válvula mitral deve estar fechada na diástole? Ah, não, a mitral não, perdão. Na sístole. Pronto. Então, a válvula mitral, ela deve estar fechada na sístole ventricular, porque senão vai voltar sangue para o átrio. Então, vou repetir. Insuficiência mitral. A válvula está aberta, mas a válvula deveria estar fechada, porque é uma doença. Aí você coloca, em que momento do ciclo cardíaco a válvula mitral deveria estar fechada? No momento da sístole ventricular, porque a válvula mitral deve estar fechada para o sangue todo escoar pela aorta, promovendo o débito cardíaco. Então, a insuficiência mitral causa um sopro sistólico, porque é na sístole ventricular que ocorre o quê? Que o sangue deveria sair todo para diante, fazendo parte do débito cardíaco, mas que no quadro da insuficiência mitral ele termina também sendo regurgitado para dentro da cavidade atrial esquerda, porque a válvula está aberta, a válvula está incompetente, está insuficiente. Então, na sístole ventricular, o sangue ele termina, uma parte do sangue termina também sendo regurgitado para dentro da cavidade atrial esquerda. Então, a gente vai ter um sopro sistólico de regurgitação. Ele é holossistólico, ele ocupa toda a sístole, ó, primeira bulha, segunda bulha. Toda a sístole eu vou ter o sopro holossistólico de regurgitação da insuficiência mitral. Então, a estenose aórtica dá um sopro sistólico, tipo ejetivo, enquanto que a insuficiência mitral dá um sopro sistólico de regurgitação holossistólico. E muitas vezes esse sopro se irradia para a axila, ele vai aqui para a esquerda, né, por conta da própria posição do coração.
Eu comentei na aula do sábado, vou reforçar agora, que na verdade é mais cardiologia, mas vejam, no momento em que eu tenho muito sangue sendo regurgitado para a cavidade atrial esquerda, essa cavidade atrial esquerda também vai começar a se dilatar. Por quê? Porque a cavidade atrial esquerda vai começar a receber sangue, não só vindo das veias pulmonares, que é o caminho normal de encher o átrio esquerdo, mas também está recebendo sangue regurgitado do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Então, esse átrio esquerdo começa a receber sangue das veias pulmonares e sangue regurgitado do ventrículo esquerdo. Então, ele começa a se dilatar. Então, o átrio esquerdo começa a ficar bem grande, são grandes átrios esquerdos. E, no momento da diástole ventricular esquerda, também uma grande quantidade de sangue vai cair do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque o átrio esquerdo já tinha recebido uma grande quantidade de sangue. Então, muito sangue também vai cair do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E o ventrículo esquerdo, por sua vez, também vai se dilatar, porque ele vai começar a receber uma grande quantidade de sangue na diástole. Então, eles ficam se retroalimentando. O átrio esquerdo aumenta a quantidade de volume no átrio esquerdo, cai para o ventrículo esquerdo aumenta a grande quantidade de sangue, quando ele vai bombear, volta sangue para o átrio esquerdo. Então, eu tenho um aumento muito grande das câmaras esquerdas na insuficiência mitral. Aumento do átrio esquerdo e aumento do próprio ventrículo esquerdo, por conta da grande quantidade de sangue que cai do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo na diástole ventricular. Mas o sopro da insuficiência mitral é um sopro sistólico. Por quê? Porque a válvula deveria estar fechada, mas a válvula está aberta. Então, na sístole ventricular, uma parte do sangue termina regurgitando para o átrio esquerdo. E não somente indo no seu caminho normal, que é de passar pela válvula aórtica e ir para adiante. Ok? Vocês entenderam isso, gente, de insuficiência mitral? Eu falei isso na aula do sábado, mas agora eu estou rememorando para vocês, ok? Ok, professor. Aqui é uma outra causa de insuficiência mitral, aqui abaixo, ó, insuficiência mitral por prolapso da válvula mitral. O que é prolapso? Olha aqui, eu tenho uma válvula anterior e tenho uma válvula posterior, que vão formar a válvula mitral. No prolapso de válvula mitral, geralmente, no momento em que essa válvula deveria estar fechada, esse folheto posterior, ele prolapsa. Ele não consegue se fechar de forma adequada, ele fica meio que entreaberto. O que promove, no momento de sístole ventricular, em que a válvula deveria estar fechada, promove um certo escape de sangue para dentro da cavidade atrial. Então, o prolapso de válvula mitral também causa insuficiência mitral por conta desse refluxo de sangue que sai da cavidade ventricular esquerda para a cavidade atrial esquerda. E nesse caso, no caso do prolapso, o sopro, ele não é holossistólico, é um sopro mesotelesistólico. É um sopro que se forma geralmente no meio e no final da sístole, porque no começo da sístole é como se a válvula não conseguisse se fechar. Com o continuar da sístole, o aumento da pressão, aí a válvula prolapsa. Esse prolapso da válvula no meio da sístole faz com que haja o refluxo de sangue para a cavidade atrial esquerda. Então, a gente vai ter um sopro mesotelesistólico, que ocupa o meio e o fim da sístole, diferente do sopro holossistólico da insuficiência mitral causada, por exemplo, pela doença reumática, que a maior causa de valvulopatia no nosso meio é a doença reumática. Então, assim, a insuficiência mitral, se for de causa reumática, que é a mais frequente, a gente vai ter um sopro holossistólico de regurgitação. Se for por conta de um prolapso de válvula mitral, aí o sopro ele é mais mesotelesistólico. Por que meso? É porque geralmente no meio da sístole que o folheto posterior prolapsa, ou seja, ele não se fecha. Então, daí a gente tem esses dois tipos de insuficiência mitral. Por doença reumática, por prolapso do folheto posterior. Sopro sistólico de regurgitação, insuficiência mitral. Sopro sistólico ejetivo em diamante, estenose aórtica.
Então, aqui, ó, como diferenciar um sopro de insuficiência tricúspide de um sopro de insuficiência mitral? O que é que vocês acham, gente? A gente pode fazer uma manobra. Essa manobra aqui, ó, é a chamada manobra de Rivero-Carvalho. Alguém pode me explicar? Na verdade, está explicado aqui, né? Você pede para o paciente inspirar profundamente. Quando você inspira, você reduz a pressão intratorácica, você aumenta o retorno venoso para o átrio direito e você aumenta o fluxo de sangue do átrio direito para o ventrículo direito. Se você aumenta o refluxo, a quantidade de sangue para o ventrículo direito, na própria sístole do ventrículo direito, nesse caso, uma maior quantidade de sangue também vai regurgitar pela válvula tricúspide quando esta também estiver insuficiente. Então, eu vou potencializar o meu sopro de insuficiência tricúspide com essa manobra, que é a manobra de Rivero-Carvalho. Ô Inês, a gente precisa diferenciar um sopro, porque às vezes o sopro da insuficiência mitral ele se assemelha muito a um sopro de insuficiência tricúspide. E você tanto escuta o sopro no foco tricúspide como no foco mitral, pela proximidade das válvulas. E você não sabe se esse sopro é mitral ou é tricúspide, porque os dois sopros são holossistólicos. Como diferenciar? Fazendo essa manobra de Rivero-Carvalho. Você aumentando o fluxo de sangue que vem para o coração direito, que vem para o ventrículo direito, através da inspiração, e, consequentemente, na sístole ventricular, uma maior quantidade de sangue também parte do ventrículo direito, também retorna do ventrículo direito para o átrio direito, no caso de uma insuficiência tricúspide, ocasionando um aumento do sopro nessa região. Então, quando eu tenho uma insuficiência tricúspide, no momento da manobra de Rivero-Carvalho, eu vou ter um aumento do sopro. Se o sopro for mitral, eu faço a manobra de Rivero-Carvalho e o sopro continua na mesma intensidade, não muda. Ok? Vocês entenderam essa manobra, gente, de Rivero-Carvalho? Sim, professora. Ótimo, vamos lá. Professora, Opa, poderia repetir como é a manobra? Eu não entendi como é a manobra. a manobra é justamente essa que está aqui, ó. Você inspira profundamente e depois você vai auscultar. Quando você inspira profundamente, você não está aumentando o fluxo no coração direito, no átrio direito e no ventrículo direito. Então, consequentemente, no momento da sístole desse ventrículo direito, se a válvula tricúspide estiver insuficiente, o sangue ele vai refluir do ventrículo direito para o átrio direito em maior quantidade, já que uma maior quantidade chegou nele também. Então, a manobra é essa, é você pedir ao paciente inspirar profundamente. Se na inspiração profunda o sopro aumenta, é um sopro de insuficiência tricúspide. Se na inspiração profunda o sopro continua igual, não é insuficiência tricúspide, é uma insuficiência mitral. É assim que você diferencia através dessa manobra, manobra de Rivero-Carvalho. Ok? Entendi agora. Obrigado. Nada. Estenose mitral. Estenose mitral. Peraí, deixa eu só desligar esse ar-condicionado, tá um gelo. Vocês estão acompanhando a aula, gente? Estão conseguindo acompanhar? Então, estão quietinhos aí do lado. Dá para acompanhar, sim, professor. Que bom. Bem, estenose mitral. A válvula está o quê, gente? Estenose mitral? O que é que a válvula está? Fechada. Fechada. E ela deveria estar? Aberta. Deveria estar aberta. Qual momento do ciclo cardíaco a válvula mitral deveria estar aberta? Diástole. Diástole. Então, eu digo que o sopro é um sopro o quê? Diastólico. Certo? É um sopro diastólico. Então, o sopro da estenose mitral é um sopro diastólico, ou seja, na diástole ventricular, no momento em que a válvula mitral deveria estar aberta para receber sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ela permanece fechada. Então, daí eu digo que a estenose mitral leva a um sopro diastólico. Aqui, ó, eu posso colocá-lo dentro do ciclo cardíaco, ó, B1, primeira bulha, B2, segunda bulha, entre B1 e B2, sístole.
Aqui é B2 e depois é B1. Então, tudo isso aqui é diástole, ó. Depois da segunda bulha e antes da primeira bulha, eu tenho diástole. Então, esse aqui, ó, o sopro aqui, ó. O sopro ocorre na diástole ventricular. É um sopro mesodiastólico com o chamado reforço pré-sistólico. É um chamado sopro tipo Rufflar, mais audível em decúbito lateral esquerdo. O que é isso? Você vê que ele é mesodiastólico. Por que ele é mesodiastólico? Porque você vai ver que a válvula mitral, no momento em que você tem o início da diástole, tentando entrar na diástole, você vê que ela demora um pouco para abrir. Esse estalido de abertura que ocorre, porque uma válvula mitral estenosada, quando ela se abre, porque é meio doente, ela também forma um ruído de abertura, porque ela está doente, ela está calcificada. Então, esse ruído de abertura ocasiona um estalido. E esse estalido, que ocorre geralmente no meio da diástole, é o que dá início depois ao sopro, a passagem do sangue turbilhonado por uma válvula mitral estenosada, ou seja, que não abriu completamente. Então, aqui, ó, abriu a válvula e o sangue começou a escoar. Escoou. À medida que o sangue vai aumentando a quantidade de sangue no ventrículo esquerdo, o sopro vai diminuindo, porque a passagem de sangue vai diminuindo. E depois, de repente, o sopro aumenta de novo. Então, esse sopro diastólico, ele sofreu um aumento. Por que esse sopro diastólico sofre um aumento ao final da diástole ventricular? Por que ele sofreu um aumento aqui, gente? O que vocês acham que ocasionou esse aumento? Já que ele vinha alto, à medida que ocorreu a passagem do sangue pela válvula estenosada para o ventrículo esquerdo, ele vai diminuindo, e depois esse turbilhonamento, esse fluxo de sangue faz com que haja um aumento do sopro. O que foi que ocasionou isso aqui, esse aumento desse sopro? Alguém arrisca? Oi? Pode falar, João. É dizer a mesma coisa que você, Medeiros. Colocaram aqui no chat que é a contração atrial ativa. Eu não consigo ver o chat, desculpa, é a contração atrial. Exatamente. Aqui, ó, na diástole, a gente tem as 3 fases da diástole: enchimento rápido, que seria aqui, enchimento lento, quando ele está começando a diminuir, e depois a própria contração atrial, ele vem de forma ativa, empurrando o sangue do átrio para o ventrículo. Nesse caso, contra uma válvula mitral estenosada. Então, o sangue volta a ser turbilhonado com força, porque a gente vai ter uma contração ativa atrial. Essa contração ativa atrial faz com que haja esse reforço do sopro. É um reforço que ocorre ao final da diástole, na fase de contração atrial. E tudo que é final de diástole é antes da sístole, ou seja, ele é telediastólico ou pré-sistólico. E não sei porquê, ao invés da gente chamar que é um reforço telediastólico, o pessoal chama que é um reforço pré-sistólico. Esse reforço pré-sistólico é um reforço que ocorre no final da diástole por conta da contração atrial. Então, ele forma um sopro, que é um sopro diastólico, mesotelediastólico, com reforço pré-sistólico, tipo Rufflar. Rufflar é o bater de asas de um pássaro. É rup, 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 rup. E a gente não viu que quando a válvula mitral se abre, ela não forma um estalido. Quando ela vai se fechar, que é o final da diástole, ela também vai formar um som hiperfonético, porque o próprio fechamento de uma válvula estenosada também forma um aumento do som daquela válvula, no caso, o aumento do som da primeira bulha. Então, uma estenose mitral, ela tanto tem ruído de abertura, como tem ruído de fechamento hiperfonético. E é por isso que eu tenho rupum, 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 ou seja,
A M1 é hiperfonética. Então, os componentes todos de uma semiologia da estenose mitral seria estalido de abertura, sopro mesodiastólico com reforço pré-sistólico e hiperfonese da primeira bulha. Hiperfonese do componente mitral da primeira bulha, que é o fechamento da mitral. Quando a doença vai aumentando, vai progredindo, esse estalido desaparece, porque a válvula não consegue nem se abrir, ela permanece ali estática. Então, você não tem nem fechamento, você não tem nem esse estalido de abertura. É o que ocorre muitas vezes na estenose mitral. Ok, gente, vocês entenderam? Aqui, ó, é uma forma da gente melhorar o escuta da estenose mitral, é você colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo e colocar o estetoscópio ao nível do mictus córtex, porque você vai aproximar a válvula mitral do seu estetoscópio. Então, assim, é um som mais difícil de auscultar, esse sopro diastólico da estenose mitral, e para você melhorar, você coloca o paciente em decúbito lateral esquerdo, como você fosse analisar o próprio ictus córtex do paciente, só que com estetoscópio. Ok? Todo mundo entendeu esse sopro mesotelidiastólico, mesodiastólico com reforço pré-sistólico? Entenderam? Perfeito, professora. Tudo bem, vamos continuar. Aqui, ó, é a válvula mitral, ó. Aqui é a estenose, aqui é a insuficiência mitral. Estenose mitral, insuficiência mitral. Estenose mitral, no momento da diástole ventricular, quando o sangue deveria sair do átrio para o ventrículo, a válvula está estenosada. Insuficiência mitral, no momento em que o sangue deveria ir para a aorta, só para a aorta, ele termina também voltando para a cavidade atrial esquerda. E essa cavidade atrial esquerda fica recebendo sangue, tanto do ventrículo esquerdo, porque a válvula está aberta, como também das veias pulmonares que estão transferindo sangue aqui, ó, para o átrio esquerdo. Então, aqui é um paciente com estenose mitral, aqui é um paciente com insuficiência mitral. Aqui é só para mostrar para vocês que a gente tem próteses, prótese biológica, geralmente é prótese suína, aqui é prótese mecânica, às vezes em disco, que são implantadas aqui, ó, a nível realmente de válvula cardíaca. No caso da prótese biológica, às vezes você consegue conservar musculatura papilar. No caso da prótese mecânica, aí a gente não conserva nem musculatura papilar. Quando é que você usa prótese biológica ou prótese mecânica? Depende muito do entendimento do paciente, da idade do paciente, porque a prótese mecânica, quando a gente tem que utilizar anticoagulante, porque toda prótese mecânica ela é trombogênica. Se o paciente não usar um anticoagulante, no caso o Marevan, né, o Varfarin, ele pode ter uma trombose da prótese e um evento catastrófico. Então, o paciente ele tem que estar usando sempre Marevan, fazendo dosagem de INR para ver o tempo realmente de coagulação, para analisar realmente se o paciente está anticoagulado. Então, se o paciente não tiver uma cognição suficiente, não tiver acesso a fazer fazer o exame de sangue, ele pode ter um evento catastrófico. E aí a gente prioriza, num caso em questão dessa forma, utilizar a prótese biológica, ou seja, a suína ou a bovina, que na verdade ela é, em tese, pior porque ela tem um tempo de vida menor. Geralmente, com em torno de 10 a 15 anos, essa prótese está desgastada. E aí você teria que submeter o paciente a uma retroca de prótese. Enquanto que a prótese mecânica, em teoria, ela duraria a vida toda também. Ela duraria, então seria mais interessante o paciente não passar por uma nova cirurgia. Então, prótese biológica, prótese mecânica. Insuficiência aórtica. Aqui são cortes diferentes. A gente já falou de quê? Estenose aórtica, insuficiência mitral, estenose mitral e agora insuficiência aórtica. Insuficiência aórtica, ó, tá aqui. Seria a incapacidade da válvula cardíaca dela o quê? Dela estar fechada no momento da diástole ventricular. Insuficiência aórtica, a válvula está aberta. Insuficiência aórtica, a válvula está aberta. Como é uma doença, ela então deveria estar fechada. Qual o momento do ciclo cardíaco que a válvula aórtica deve estar fechada? Qual o momento do ciclo cardíaco?
Na diástole, é o momento do ciclo Dessa vez é diástole, professora. Dessa vez é diástole, é o momento do ciclo cardíaco em que a válvula aórtica deve estar fechada. É na diástole. Então, a insuficiência aórtica leva a um sopro diastólico. Aqui é para vocês verem no corte, ó, você fez um corte aqui, transversal a nível das válvulas. Você vê como as válvulas são todas próximas. Aqui, ó, é a válvula aórtica, aqui é a válvula pulmonar. Você vê que a válvula aórtica e a válvula pulmonar, elas têm 3 cúspides, certo? Às vezes uma válvula aórtica também pode ter só 2 cúspides e é uma causa de insuficiência aórtica, uma malformação congênita. E aqui a válvula mitral e a válvula tricúspide. Você vê que são todas muito próximas, né? Isso é um corte transversal do coração, você tirando, aqui é um corte, na verdade, longitudinal, né? Você tirando a capa anterior do coração, nessa figura aqui. Essa outra é um corte transversal. E aqui é um corte longitudinal. Aqui, ó, você vê um corte, você vê aqui, ó, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, válvula mitral, aqui a aorta. Aqui você não está vendo bem átrio direito. Aí você vê o quê? Que num momento de diástole ventricular, essa válvula deveria estar fechada. E essa válvula ficando aberta faz com que o sangue seja aspirado de volta da aorta para dentro da cavidade ventricular esquerda. Repetindo, no momento da diástole ventricular esquerda, essa válvula deveria estar fechada, porque o sangue deveria todo vir do átrio para o ventrículo. O que é que vai acontecer? O sangue também termina sendo aspirado da aorta para dentro da cavidade ventricular esquerda. Por que vocês acham que o sangue vem da aorta para o ventrículo esquerdo e não do ventrículo esquerdo para a aorta, no caso da insuficiência aórtica? Alguém tem alguma ideia? A diferença de pressão, professor? Porque sempre o fluxo de sangue ele vai de um local de maior pressão para um de menor pressão. Claro que sistemicamente o sangue na aorta, né, a aorta ele vai estar sob muito maior pressão do que a cavidade ventricular esquerda que está vazia. Lembre-se que a gente está no começo da diástole. Então o sangue ele vai vir de uma cavidade de maior pressão para uma de menor pressão, já que essa válvula está incompetente. Isso aqui, ó, é um fluxo de sangue que, às vezes, ele termina batendo na válvula mitral e termina ocasionando, às vezes, uma estenose mitral funcional. Mas isso aqui é além para vocês. Isso aqui é uma coisa que vai além. Não precisa vocês se aterem, não. É só porque, às vezes, esse jato aspirado é tão forte que ele termina atrapalhando o funcionamento da válvula mitral também, porque são todas muito próximas. Professor, Mas, enfim, já que a senhora trouxe esse tema, a princípio eu não ia perguntar, mas o que diferencia uma incompetência exatamente de uma insuficiência? Porque no caso, essa questão aí que a senhora está falando é do sopro de Austin Flint, né? Que ele vai, por conta da insuficiência aórtica, ele vai gerar uma incompetência da válvula mitral, mas eu não entendi exatamente. Incompetência não, ele como se fosse uma estenose da válvula mitral, porque esse fluxo regurgitante termina atrapalhando o fluxo vindo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Então, aqui funciona como se fosse uma estenose mitral like, porque é só funcional. Por quê? Porque esse jato vindo da aorta termina atrapalhando o fluxo do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, no momento da diástole. Entendi. Então, ele leva a incompetência no caso de insuficiência, não no caso de que ele está com a... Ele leva uma estenose. Ele classifica como estenose mesmo. Isso. Perfeito. Obrigado. Mas isso aí de nada. Isso aí eu não vou, além. É porque é o William, né, que está falando? Isso, professora. Porque o William gosta muito de cardiologia, ele já está indo além. Mas, assim, é uma coisa que eu nem ia entrar para vocês, é um sopro que às vezes se forma, Austin Flint, que é um sopro funcional, né, por conta desse jato que terminou sendo aspirado e que terminou atrapalhando a mecânica da válvula mitral que fica aqui perto. Então, dá como se fosse um sopro diastólico mitral funcional. Por que eu digo que é funcional? Porque a válvula mitral está saudável, só que funcionalmente ela não consegue se abrir adequadamente por conta desse fluxo de sangue que está voltando da aorta para a cavidade ventricular esquerda, que pela proximidade das válvulas termina levando a formação desse outro sopro.
Mas então isso é insuficiência aórtica. Vou repetir. Insuficiência aórtica, a válvula está aberta. Se há uma doença, essa válvula deveria estar fechada. Que momento do ciclo cardíaco a válvula aórtica deve estar fechada? No momento da diástole ventricular. Então, o sopro que se forma na insuficiência aórtica é um sopro diastólico. É um sopro diastólico aspirativo, em decrescente, em foco aórtico e na fúrcula. Então, aqui, ó, diástole, depois da segunda bulha, antes da primeira bulha. E, claro, quando o diferencial de pressão é maior, o sopro é maior. À medida que esse sangue vai sendo aspirado, a cavidade ventricular esquerda vai aumentando de volume de sangue, então o diferencial vai diminuindo, o sopro vai diminuindo também, o sangue aspirado vai diminuindo. Então é um sopro em decrescendo, é um sopro aspirativo, é um sopro que é bem difícil da gente auscultar. Assim, é um sopro que você precisa fazer algumas manobras para você entender como é que ele se forma. Lembrando que o sopro sempre vai se formar por um diferencial de pressão. Sempre ele vai de uma cavidade de maior pressão para uma de menor pressão. No caso da insuficiência aórtica, a maior pressão é na aorta e a menor pressão é na cavidade ventricular esquerda. Então, o sangue vai de uma cavidade de maior pressão, que é a artéria aorta, para uma cavidade de menor pressão, que é o ventrículo esquerdo. Então, se eu aumentar a pressão na minha aorta, na minha artéria aorta, ou se eu diminuir a minha pressão a nível de ventrículo esquerdo, eu vou estar aumentando o meu diferencial de pressão. E posso, com isso, aumentar, potencializar o sopro da insuficiência aórtica. Vou falar de novo, vou explicar para vocês. O que é hand grip? Eu falei na aula do sábado. Hand grip é quando você vai realmente fechar as mãos. Você pode dobrar o antebraço por sobre o braço e você vai aumentar a resistência vascular periférica. Se você aumenta a resistência vascular periférica, você vai aumentar a pressão na aorta. Se você aumenta a pressão na aorta, você aumenta o diferencial de pressão na aorta em relação ao ventrículo esquerdo. Esse diferencial de pressão aumenta, a quantidade de sangue que é aspirada pela válvula aórtica insuficiente é maior. Então, o sopro aumenta de intensidade. Então, hand grip é uma manobra de aumentar a intensidade do sopro diastólico, porque eu vou estar aumentando a pressão na artéria aorta, e vou estar com isso aumentando o meu diferencial de pressão da aorta em relação à cavidade ventricular esquerda. Então, essa manobra é a manobra de hand grip. Ok, gente? Eu falei na aula do sábado. Tranquilo? Tranquilo, professora. Expiração. Expiração é outra manobra. Se na inspiração eu aumento o retorno venoso, na expiração eu diminuo o meu retorno venoso, diminuo a quantidade de sangue que chega no meu átrio direito, no meu ventrículo direito, que vai para o pulmão, que chega no átrio esquerdo e que chega no ventrículo esquerdo. Então, se eu tenho menos sangue chegando no ventrículo esquerdo, eu vou estar também diminuindo a pressão no meu ventrículo esquerdo. Se eu diminuo a pressão no meu ventrículo esquerdo, eu também vou aumentar o meu diferencial de pressão da artéria aorta para o ventrículo esquerdo, já que a pressão no ventrículo esquerdo está menor. Então, tudo que eu faço, tudo que leva a um aumento desse gradiente, dessa diferença de pressão de uma cavidade para outra, faz com que a gente aumente o sangue que vai ser aspirado, aumenta o sopro. Então, a insuficiência aórtica, eu posso fazer um hand grip aumentando a resistência vascular periférica, aumentando a pressão na aorta,
Ou eu posso fazer, por exemplo, uma expiração para eu trabalhar, no caso, com a pressão no ventrículo esquerdo, diminuindo a pressão no ventrículo esquerdo. Essas duas manobras, através dessas duas manobras, eu vou estar aumentando o meu gradiente, ou seja, aumentando o meu diferencial de pressão de uma cavidade para outra. Consequentemente, mais sangue é aspirado para dentro da cavidade ventricular esquerda, já que a válvula está insuficiente, já que a válvula está aberta, e o sopro termina ficando maior. Agora, o que é pulso em martelo d'água, gente? Alguém lembra o que é pulso em martelo d'água? É um pulso que é forte, só que ele é muito curto. Perfeito. Ele é forte, porque quando o ventrículo esquerdo ele vai bombear sangue para diante, ele vai bombear muito sangue. Por quê? Porque muito sangue chegou nele na sua diástole. Chegou nele pelo átrio e pela válvula aórtica incompetente. Então, quando ele vai bombear sangue para diante, ele vai bombear muito sangue na sístole. Então, a pressão no vaso, que é o que forma o pulso, ele vai ser bem amplo. Só que na diástole, porque o pulso ele existe durante a sístole e durante a diástole, o pulso arterial. Na diástole, o sangue ele é todo aspirado de volta para dentro da cavidade ventricular esquerda. Então, a pressão de pulso ela é ampla, só que ela cai rapidamente, porque ela tem praticamente só o componente sistólico. Na diástole ventricular, você quase fica sem padrão de pressão nas artérias, porque o sangue é aspirado de volta para dentro da cavidade ventricular. Esse é o chamado pulso em martelo d'água. É um pulso que ele é amplo, mas ele é célere, ele é rápido. Por quê? Porque você, na diástole, o sangue ele é aspirado das artérias de volta para a cavidade ventricular esquerda. E é por esse mesmo raciocínio que a gente diz que a pressão do paciente com insuficiência aórtica, ele tem uma pressão sistólica bem elevada e uma pressão diastólica bem diminuída. Sistólica bem elevada e diastólica bem diminuída. Por quê? Porque eu vou ter um grande volume de sangue na sístole e um pequeno volume de sangue na diástole. Por quê? Porque o sangue ele vai voltar a ser aspirado de volta à cavidade ventricular. A pressão do paciente com insuficiência aórtica chega a ficar 200 por 60, 200 por 40, 200 por 0, quando você seca todo o vaso na diástole. Então, essa característica de pulso em martelo d'água, que é esse pulso amplo e célere, que depois eu até mandei vocês estudarem porque é que se chama martelo d'água. Martelo d'água é um instrumento da física. Eu vou dar mais um tempinho para vocês estudarem e na revisão a gente vê. E também vai ter um grande diferencial de pressão pelo mesmo motivo do pulso. Você vai ter uma grande pressão arterial sistólica, porque um grande volume de sangue está sendo bombeado na sístole, mas na diástole, com a aspiração do sangue para dentro da cavidade ventricular, a gente vai ter uma diminuição dessa pressão de pulso na diástole. É o que a gente percebe. Então, isso aqui são as alterações da insuficiência aórtica. Espera aí, meu Deus, isso aqui. Poxa, aqui eu tinha colocado. Deixa eu ver se vai entrar. Eu acho que não está entrando. Vai entrar. Ó, o pulso de Corrigan. Vou mostrar aqui para vocês esse pulso, tá certo? Espera aí. Deixa eu mostrar para vocês como é que é o pulso do paciente com insuficiência aórtica. Olha o pescoço dele aqui. Você vê que é um pulso rápido, não dá para ver bem. Ele é amplo e é célere. Isso é chamado dança das artérias, porque você vê as artérias com pulso amplo e célere. Ele enche e desaparece rápido. Ele enche e desaparece, enche e desaparece. Deixa eu fazer de novo. Esse é o pulso em martelo d'água, chamada dança das artérias. A figura não está tão boa. Vixe. É embaixo, professora, ao lado do... Opa. Ah, vai entrar, né? Ou não? Vixe, Maria, peraí, entrou errado. Vixe, peraí, errei tudo, peraí, eu vou voltar. Tá acabando a aula, viu, gente?
Onde é que eu coloco? Eu Ao clico lado aonde, aí. gente? Pronto, só dá play agora. Pronto, vou dar play aqui. Vejam o pescoço dele. Pulso de Corrigan. O pulso de Corrigan é a mesma coisa que pulso e martelo d'água. É o mesmo nome. Olha o pescoço. É a chamada dança das artérias. Que você consegue ver pulsando o pulso carotídeo. É como se fosse uma dança, e é pelo pulso de Corrigan. Esse pulso de Corrigan é a mesma coisa de pulso e martelo d'água. Pulso amplo e célere. Sinal de Mussé. O que é isso? Sinal de Muller e depois sinal de Mussé. Da mesma forma que a gente consegue perceber no pescoço, a gente vê que em várias regiões do corpo a gente vai perceber essa pulsação vigorosa, ampla e rápida, por conta de uma pressão de pulso arterial sistólica de pulso elevada, mas uma diastólica baixa. Então, o paciente com insuficiência aórtica, essa pressão de pulso diferente, forma vários sinais periféricos, porque é por conta dessa pulsação ampla durante a sístole e o esvaziamento na diástole. Então, aqui é na úvula, sinal de Muller, é na úvula. A úvula do paciente, ele fica se movimentando. Você vê esse movimento da úvula do paciente. Você pede para ele abrir a boca e percebe. É a úvula do paciente se movimentando por conta desse diferencial de pulso, esse pulso de Corrigan, pulso e martelo d'água. E aqui é o sinal de Mussé. Ai, meu Deus, será que vai entrar? Meu nome é Raya. Deixa eu explicar. O mundo está destruído. Vai entrar não. Entrou um TED. Vixe Maria, peraí, vou voltar de novo. Pessoa ser ignorante em informática é horrível, né? Peraí. Ó, sinal de museu. Ele vai balançar a cabeça. Ele fica balançando a cabeça. Você percebe o movimento da cabeça do paciente? Ele mexendo a cabeça. Perceberam? É uma coisa bem discreta. Tem uma situação. Percebeu não, né? Tá bem discreto. Poxa. De novo. Deixa eu ver se aparece aqui. A dança das artérias você vê aqui, ó. O paciente, ele balança a cabeça. Realmente aí não está muito bom, não. Depois vocês podem até procurar para ver se vocês acham em outro, porque esse aí tá fogo. São todos sinais periféricos dessa questão da insuficiência aórtica. O pulso de Corrigan, que é o pulso com distensão abrupta e colapso rápido, que é o martelo d'água, que é por conta dessa pressão de a sistólica elevada e a diastólica esvazia. O sinal de Mussé, que é a cabeça balançando a cada movimento, que é balançando a sístole, vai e volta, sístole, diástole. Aqui são outros sinais de Traube, que é o som de tiro de pistola, que você consegue perceber na artéria femoral, quando você vai palpar o pulso na artéria femoral. Aqui o sinal de Muller, que é quando você vê na úvula, a úvula balançando. E aqui os outros sinais também do Landolfi e Rosenbach, que é quando você vê também o tamanho da pupila. A pupila ela vai se abrindo, ela abre e fecha, dilata e contrai. E o pulso hepático também da mesma forma. Tudo isso aqui a gente consegue perceber em pacientes com insuficiência aórtica. Claro que não é todo paciente que vai apresentar, né? Eu mesmo só vi o sinal de Mussé uma única vez na minha vida, que foi com criança, que é quando a gente consegue perceber melhor. Eu só vi sinal de Mussé uma única vez na minha vida e o sinal de Muller. Agora, o pulso de Corrigan, que é o pulso e martelo d'água, a gente consegue visualizar bem. É um pulso que se visualiza bem. Bem, aqui é só para mostrar para vocês os sopros, né? Estenose aórtica, sopro mesosistólico, insuficiência aórtica, sopro protodiastólico em decrescendo, insuficiência mitral, sopro holosistólico, estenose mitral, sopro mesodiastólico, decrescendo e crescendo com esse reforço pré-sistólico. E aqui é
Se alguém quiser aprender mais, isso aqui eu não vou pedir em prova. O Galavardin eu posso pedir, que eu já falei para vocês. É o Austin Flint, é o Carey Coombs, é o Graham Steele. São sopros, muitas vezes funcionais, que a gente vai ter por ocasião da presença de outras valvulopatias, que formam tipos de sopros diferentes. Então, se alguém aqui quiser depois dar uma estudada para se aprofundar, pode pegar esses sopros aqui. Austin Flint, que o William até comentou, é o Carey Coombs e o Graham Steele, que ocorrem em situações bem características e que eu não vou cobrar na prova. Esse site aqui, ó, gente, se vocês tiverem interesse de ver, é um site chamado Cardio Papers. É um site, um blog, na verdade, que... Eita, peraí. Um blog que uma das pessoas que organizam esse blog é daqui, da universidade, Eduardo Lapa, é o blog de cardiologia mais visto no país, tem vários livros, inclusive, publicados, o chamado Cardio Papers. E quem gosta, assim, pode entrar no blog, que tem muita coisa, muita teoria, tem das valvulopatias, tem um pouco de semiologia, tem esses sinais, e é bem interessante. Vocês perceberam que é muita informação, então estudem, não adianta só vir assistir a aula. Eu ainda revisei muita coisa que eu dei no sábado, mas é muita aula, assim, é muita informação. Então, vocês têm que estudar. Na próxima aula, eu vou trazer alguns casos clínicos, a gente vai tentar dar uma revisada, puxando desde a parte de queixas clínicas, da parte de síndromes, que não só as valvulopatias, mas de insuficiência cardíaca, e vamos entrar um pouco em insuficiência cardíaca ou em valvulopatias também. Mas assim, o assunto praticamente o assunto foi dado, o assunto é esse. Agora vocês realmente estudarem. Certo? Tá claro, gente? Tá sim, professora. No caso, a próxima aula fica no sábado às 10, correto? Correto. Tá bom para vocês, sábado às 10? Acredito que sim, Tá professora. bom? Pronto. Ok. Tranquilo. Tá certo, gente? Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Até sábado, viu? Tchau, tchau. Até mais, professora. Obrigada. Tchau, professora. Nada. Obrigado.